O que é o Ragnarok? O Luiz Silva fez essa Ragnarok. pergunta na aba assinatura aqui, né, que é a parte exclusiva dos membros aqui do canal. E eu achei que seria interessante responder essa pergunta Fala pra a nós. partir da documentação original, né, mais antiga que a gente tem sobre esse tema. O Ragnarok, só para fazer uma introdução geral, é uma história de fim do mundo, basicamente, né? Uma espécie de apocalipse da mitologia nórdica. Claro que a gente vai ver que tem muitas diferenças, mas é um equivalente, mais ou menos, a essa perspectiva do fim da ordem vigente de coisas que os nórdicos, né, que é esse povo da região da antiga Escandinávia, ali da atual Noruega, Islândia. Mano, uma coisa que eu não vou entender. Como que eles faziam um mapa antigamente? Tipo, como eles conseguiam mapear o mundo na época, tipo, medieval? Não entra na minha cabeça como que fazer isso. Cultuavam Odin, Thor, Frigg, Freya, etc. Esse povo tinha essa expectativa de fim, isso aparece nos mitos, e aqui eu vou ler um poema que é uma das principais fontes que a gente tem a respeito desse imaginário. E o texto em questão aqui, nesse poema, é chamado de Voluspa, e ele faz parte da Edda poética, né? As Eddas, que é a Edda poética e a Edda em prosa, são os principais textos por meio dos quais a gente tem acesso a esses mitos. E são textos do século XIII, depois de Cristo. Né? São textos que foram produzidos num período em que essa região já tinha sido fortemente cristianizada. Era um período em que a religião dos nórdicos já praticamente inexistia ali na região, pelo menos assim, publicamente. Mas ainda assim, né, mesmo sendo muito tardios, esses são os textos mais antigos que têm essas narrativas mais completas sobre os deuses, né, que possibilitam a gente saber, né, sobre o imaginário da mitologia nórdica e coisas do tipo. Então, indo direto ao texto aqui, aliás, antes de ir direto ao texto, esse vídeo tem o apoio da Insider, né? Hoje eu tô com a camisa de frio, né? A blusa Sempre, de né? frio da Insider, inclusive, porque deu uma esfriada aqui em Belo Horizonte. É excelente também, ela é bem Eu sabia que era de BH, velho. O sotaque dele é muito igual da minha família. Muito igual. BH é nós, é. grossinha, bem forte. Muito boa também, como é muito boa a camiseta Tech T-shirt, né? Que é a Sabia mais que ele era de clássica, aquela que eu BH. apareço sempre com ela aqui. Então depois dê uma passadinha lá no site, que o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, o site da Insider, e coloquem lá o cupom ESTRANHA, que vocês conseguem bastante desconto lá na loja, beleza? Então dê uma passadinha lá depois. Mas, voltando aqui para o tema do Ragnarok, né? Vamos ler alguns trechinhos do Voluspa para a gente conhecer em primeira mão o que os nórdicos, eles mesmos, diziam. Ô, Isai, tem algum vídeo dele que ele explica como que as pessoas mapeavam o mundo? Pra mim é muito surreal as pessoas antigamente conseguiam fazer um mapa assim, ó. Cadê? Sei lá. Como que as pessoas mapeavam antigamente, velho? Na minha cabeça não faz sentido. Sobre o Ragnarok. E a introdução do poema é o seguinte: Eu ouçam queria minhas muito ver um vídeo palavras, ou alguma todas coisa as sobre classes isso. de homens, vocês grandes e pequenos, filhos de Heimdall. Isso aqui quem está falando é a Volva, que é um espírito muito antigo, é chamada de feiticeira, às vezes de bruxa ou de visionária, profetisa, mas é fundamentalmente um espírito muito antigo que é invocado por Odin, né, o deus conhecido como pai de todos, para que ele possa entrevistá-la e saber coisas que ele não sabe. Né? Os deuses da mitologia nórdica não são onipotentes, oniscientes, onipresentes, eles têm as suas limitações. O Odin é um deus que se interessa muito pelo conhecimento, por saber as coisas, e ele busca várias pessoas que possam colaborar com o conhecimento dele, né? Que possam dizer para ele coisas que ele ainda não Ele quer sabe. saber E muito. esse é um dos casos. Ele invoca essa Volva para que ela diga coisas do início dos tempos e do final dos tempos para ele. Né? Então ela começa dizendo, né, repetindo aqui: ouçam minhas palavras todas as classes de homens, vocês grandes e pequenos, filhos de Heimdall. Heimdall é o deus que é atribuído à criação da humanidade, né? O guardião de Asgard, da morada dos deuses, que é o guardião também da Bifrost, que é a ponte, às vezes representado como Como é que ele fala? que é o guardião também da Bifrost, que é Primeira vez que eu vejo alguém falando assim, todo mundo que eu vejo falando fala na linguagem português. Fala Bifrost. a ponte, às vezes representado como arco-íris, às vezes como a Via Láctea, ou como a Aurora Boreal, mas de qualquer forma, continuando, né? Você me convocou, Odin, para contar o que eu me lembro dos atos mais antigos dos deuses e dos homens. E aí,
ela começa a falar várias coisas sobre a criação do mundo, sobre o início das coisas, né? O Odin não estava presente no início de tudo, né? Ele é mais ou menos a terceira geração de seres que a gente conhece pelos poemas mais antigos. Então ela começa a falar várias coisas do início do mundo, mas ela vai avançando. E aí chega no final do mundo, que é o que nos interessa aqui, porque o assunto é o Ragnarok. E aí ela diz o seguinte: eu tenho muita sabedoria, vejo profundamente o futuro, até o Ragnarok. A palavra significa destino dos deuses, basicamente, né? Traduzido também como crepúsculo dos deuses, um entardecer dos deuses, a partir de uma variação na palavra. Mas, de qualquer forma, é algo que diz respeito ao fim dos deuses, e de fato os deuses morrem, a maioria deles, nesse episódio, como a gente vai ver daqui a pouco. Então eu tenho muita sabedoria, vejo profundamente o futuro, até o Ragnarok, um dia sombrio para os deuses. Irmãos lutarão entre si e se matarão, primos quebrarão a paz uns com os outros, o mundo será um lugar difícil de habitar. Será uma era de adultério, uma era de machado, uma era de espada, uma era de tempestades, uma era de lobos, escudos serão partidos. Antes que o mundo afunde no mar, não haverá homem que seja leal a outro. Os gigantes estão se agitando e o destino dos deuses é aceso ao som estridente da Gjallarhorn, que é a trombeta do Heimdall, né? Esse deus vigilante que vai soar a trombeta da invasão. É engraçado, né? Tipo assim, eles lutam pelos deuses, só que eles já sabem que o mundo vai acabar. Doideira, né? Jogou God of War Ragnarok? Não, ainda não. Não tem esse jogo ainda. Então, dos gigantes, né? Dos Jotun, ou Jotnar, que são uma classe de seres que são adversários, né, dos Aesir, que é a linhagem divina ali de Odin, Thor, etc. Então vai ter essa guerra final, esse combate final, e além desse aspecto da guerra entre esses diferentes seres, tem também o aspecto do colapso moral que a gente vê aqui de pessoas quebrando a palavra, né, faltando com a palavra, que era algo primordial para essa cultura. Também tem a questão aqui de desastres, né, naturais, de um colapso da ordem, então, dos deuses, do colapso moral, social e do colapso... Em meu papo conhecimento, isso é um sinal que a sociedade dele estava ameaçada, mas você imagina um pouco quando você está fudido e para você... Não, mas assim, pelo que eu sei do Ragnarok, Thor mata Jormungandr e morre no veneno. Não sei o que lá, mata não sei o que lá. Tá ligado? E no final, o Fenrir mata Odin e engole o mundo. Se o Fenrir engoliu o mundo, não é o fim do mundo? Não acabou tudo? O que é? Também natural, porque a gente tem tempestades aqui e na sequência do texto é dito que o sol se torna negro, a terra afunda no mar, as estrelas brilhantes caem do céu, chamas queimam as folhas de Yggdrasil, que é uma árvore que está no centro do cosmos, né? O eixo do mundo, e uma grande fogueira alcança as nuvens mais altas. Então o que a gente vê realmente é um cenário de desolação total, né? Toda a ordem vigente, divina, humana, natural, tudo isso é subvertido e não sobra praticamente nada, né? Até os deuses morrem, como a gente já viu aqui. Odin mesmo é engolido por um lobo gigante, que é o filho de Loki, que é o Fenrir. O Thor também mata uma serpente gigante, que é a Jormungandr, a serpente de Midgard, mas ele é consumido pelo veneno dessa serpente também. Então, sabe muito de mitologia. Smaitão na veia. Não no Voluspa, mas o Frey, que é um deus também importante, um Vanir, ele enfrenta um gigante de fogo cuja espada coloca toda a natureza em chamas. Então tem esse cenário de desolação total, mas na verdade ele não é total. Opa, tem um mas? Uma esperança. Tem um mas? Depois dessa destruição total, é como se alguns brotos por baixo dessas cinzas começassem a nascer. Porque a Volva, né, a pessoa que está dando essas profecias aqui, ela diz o seguinte: eu vejo a terra surgir uma segunda vez das profundezas do mar. É um reset. Verde mais uma vez. Cachoeiras fluem. É um raio de reset do servidor, acima, pô. Caçando peixes entre os picos das montanhas. Campos darão frutos sem trabalho, toda doença desaparecerá, Balder retornará, Hoth e Balder viverão no salão de Odin, junto com outros deuses. Hoth e Balder são dois deuses, são filhos de Odin. Balder é pica. E o Balder era um deus querido por todos que acaba morrendo pelas mãos do Hoth, mas sem intenção, né? Os dois, na verdade, são vítimas na história do Loki. E os dois acabam morrendo. O Hoth mata o Balder. O Loki é um cuzudo, né? Que mata o Hoth. E então os dois já estavam mortos, mas eles ressurgem depois do Ragnarok
e estão juntos, né? Meio que reconciliados Que saco, velho. nesse cenário Casguei. de restauração posterior ao Ragnarok, né? Onde não há mais doença, onde a terra produz fruto em grande abundância. Só que esse também não é o fim, né? Então o Voluspa, esse poema, ele traz o Ragnarok, depois traz uma esperança posterior ao Ragnarok de restauração, que tem também um par humano que reinicia a raça humana, mas a última estrofe mesmo é uma estrofe muito enigmática, que diz o seguinte: então o dragão sombrio virá voando das montanhas Dragão escuras, sombrio? aquela serpente reluzente. Nidhogg, que é o nome do dragão, carregará cadáveres em suas asas enquanto voa sobre aquele vale. Nidhogg. É o mesmo do Nidhogg, que fica no pé da árvore? Deve ser outro, né? Vou me retirar. E aí ela é desinvocada, por assim dizer, né? Acaba a mana do Odin ali e ela desaparece. Tô brincando, né? Mana é de outra religião. Mas aí tem muita discussão, né, entre os especialistas nesse texto se essa visão do dragão, né, do Nidhogg, é referente a algo que acontece depois do momento mesmo de restauração pós-Ragnarok, ou se a Voluspa já tinha saído da visão dela e aí vê no presente o dragão carregando cadáveres, né, como se fosse uma referência dela ao momento presente em que o mal ainda existe, né, por assim dizer, em que as coisas ruins ainda existem, antes dessa restauração final que será de eterna abundância. Os desenhos nórdicos é feio, né? Claro, se é um ciclo que vai começar novamente de renovação, corrupção, aniquilação, aí renovação, corrupção, aniquilação, ou se é realmente, se depois do Ragnarok vai ser um eterno paraíso, só que a Volva, né? É meio que igual o cristianismo, né? Que fala que Jesus vai voltar, os fiéis vão com ele e o mundo fica perfeito. Não é isso a mitologia, não, né? A religião católica? Não fala isso? Falando de... Enfim, ela só saiu do transe, por assim dizer, né? Mas seja como for, esse aí é o Ragnarok. Então, segundo os próprios textos nórdicos, né? Os mais antigos, mais completos que a gente tem, tá na Edda Poética. E espero com isso ter respondido a pergunta aí do Luiz Silva. E para quem já conhecia também mais ou menos o que é o Ragnarok, já tinha noções a partir de outras referências, né, de filmes, de livros. Eu sabia pelo Smaitão e pela mitologia, só que eu não sabia que tinha esse bagulho do reset. Espero que tenha sido interessante também ouvir a partir de uma fonte primária mesmo, que eu acho que dá uma certa estranheza e um contato mais direto e mais... Maneiro.